tarde, boa tarde, boa tarde. Ei, a Telma foi a primeira. Estava tudo aí à espera. Diz lá, ui, hoje preguei-vos uma partida, certo? Foi para não esperarem por mim. Eu já sabia que ia-me atrasar um bocadinho porque tive exame. Então, para não esperarem por mim, eu disse, deixem-me pô-los mais 5 minutos mais tarde. Oh, Escola de Gaia. Partida inteira. Ou montada ou desmontada. É parecido. Está bem, está bem. Igualmente. Ora bem, deixem-me pôr aqui o vídeo para trás. Ok. Já foram lá, os que estão online, já foram lá ao YouTube, pôr lá like ou dislike? Já se subscreveram ou não? É vermelho. Eu sou vermelho desde nascença. É um grande defeito, eu sei, mas sou vermelho desde nascença. Meninos, ouviram o que eu disse? Já foram lá pôr ou não? Ninguém foi ao canal do YouTube pôr like nem nada? Vou-vos bater a todos. Depois a gente encontra-se. Então façam-me o favor de ir lá. Se não gostarem, põem dislike. É igual, ok? Vão lá dar uma vista de olhos. Ora bem, até às 18h40 e entretanto começamos. Ok? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida em relação ao ontem? Concluíram a aula de ontem? Está concluída ou não? Sim. Nem tive tempo de ir lá ver quem é que se portou bem e quem é que se portou mal. Mas vou ver. Depois é um puxão de orelhas. Vimos uma carta registrada para casa. Ok, está bem. Correu bem? Correu bem a avaliação de ontem? Era dentro daquilo que nós falámos? Sim? Era dentro daquilo que nós falámos, certo? Se surgir alguma dúvida, se surgir alguma pergunta, façam um print, mandem mensagem, ok? Cá estamos para ajudar. Ora bem, e atenção, estas próximas aulas, ok? Muito importante, porque vamos começar a sinalização. E a sinalização, por mais que vocês digam que é fácil, que é só pegar no livro e estudar, enganam-se. Posso-vos dizer que estas próximas aulas são das aulas mais complicadas, mesmo em termos de avaliação. E no exame teórico, normalmente quando há reprovação, ok, é sinalização que vocês erram. Ou seja, imaginem que erram 4, ok? Portanto, 30 perguntas, no máximo 3 erradas, já agora. Se erram 4, 2, 3 são sinais. 2 das 4 erradas, em média 2, 3 perguntas são sinalização. Vocês às vezes pensam que é fácil, pensam que é só ver o livro e vocês vão perceber a partir de hoje, e que são para aí 6 aulas, vamos andar até ao módulo 6 a dar sinalização. E vocês vão perceber que tem muita coisa por trás dos sinais. Muita informação. Ok? E depois também é bom ter que perceber que é importante vocês perceberem o que eles vos estão a perguntar. Porque muitas vezes eles perguntam uma coisa e vocês respondem outra. Ou seja, é aquela situação dos alhos e vocês respondem bugalhos. Ok? Portanto, atenção. Obviamente vai ser tudo explicado, perguntas tipo, e depois, obviamente, vocês vão completar com fazer testes, etc. E vocês vão perceber. Assim como
principalmente num tipo de sinalização que vamos dar hoje, que é onde é que termina o objetivo da aula 2, que é os sinais luminosos, vocês fazem sempre uma correta interpretação na real, no dia-a-dia, quando andarem nas aulas, muitas vezes não conseguem interpretar o sinal luminoso. E isso é muito grave, é muito mau. Ok? Muito bem. Está o horário, estamos então no horário para iniciarmos. Podemos iniciar, toda a gente preparadinho, sentadinho aí ou deitadinho aí no sofá. Sim? Aí à lareira? Que sorte. Muito bem. Objetivos. Hierarquia da sinalização. Vamos perceber já o que é isto. E dentro dessa hierarquia, onde nós vamos ver todos os tipos de sinalização, hoje apenas vamos falar em 4. Falta aqui um. Vamos falar em 4 tipos de sinalização da hierarquia. O agente, a sinalização temporária, os sinais luminosos e falta aqui os sinais de mensagem variável. Portanto, hoje vamos falar já em 4 tipos de sinalização. Do agente, da temporária, dos sinais de mensagem variável e dos sinais luminosos. Obviamente, como vocês estão a ver aqui, depois nas próximas aulas vamos passar para os sinais verticais, ok? Que são o que vamos perder mais tempo, certo? Porque são muitos mesmos, que são os sinais que vocês normalmente vocês veem, desde o stop, os sinais depois de perigo, etc. Estão todos aqueles sinaizinhos, esses são chamados os sinais verticais. E depois vai-nos faltar as marcas rodoviárias, ok? Portanto, hoje vamos começar então pela hierarquia da sinalização. Mas também é importante, vocês já conseguem ver aí o vídeo? Sim? Eu dei um bocadinho de play, sim? Ok? Pronto, ótimo. É importante vocês perceberem, primeiramente, o porquê da colocação da sinalização. Ou seja, acho que toda a gente concorda que se não houvesse sinalização, se calhar então aí é que era... só começamos agora, Fernando. Então aí é que era uma selva, ok? Era um salve-se quem puder, digamos. Então, com a necessidade, muitas vezes, de avisarmos de algum tipo de precaução, avisarmos de algum tipo de restrição, avisarmos de qualquer tipo de proibição, etc., obviamente foi necessário, ok, ser colocada sinalização. Portanto, os sinais servem mesmo para nos dar algum tipo de, quer seja indicações, quer seja informações, quer seja avisarmos de algum tipo de perigo, algum tipo de restrições, certo? Como vocês vão perceber, não é? Vai haver inúmera sinalização. Portanto, isso é a primeira situação. Depois, não pode ser colocado na via pública nenhum tipo de publicidade que possa ocultar a sinalização, certo? Nem que se possa confundir com essa mesma sinalização. Portanto, não podemos, obviamente, metermos uma publicidade qualquer que essa publicidade possa induzir um condutor em erro e parecer que há um sinal, ok? Nem, obviamente, termos esse tipo de publicidade a tapar algum tipo de sinalização que seja importante que o condutor tenha que ver, ok? Por exemplo, nós até estacionarmos o veículo à frente de um sinal e taparmos o sinal. Obviamente isso não é permitido. Depois vocês vão perceber que muitas vezes, através do formato, através da cor, nós vamos poder identificar esse sinal, ok? Muitas vezes a cor vai ser importante até para nós decidirmos em que tipo de via que nós estamos a circular. Por exemplo, nós vamos falar que, regra geral, a sinalização azul é utilizada na autoestrada. A sinalização, se for branca e preta, é utilizada numa estrada nacional. Portanto, a cor da sinalização, assim como o formato, ok? Vai-vos muitas vezes também ajudar a ver de que é a classe do sinal, o que é que ele é, o que é que ele significa, certo? Muitas vezes até o nome, porque há sinais que vão ter formatos diferentes de todo normal. Por exemplo, o stop é o único que é ortogonal. Vamos, obviamente, perceber porquê, certo? Quando chegarmos a essa aula, nós vamos perceber porque é que ele é ortogonal. Porque é que não é redondo
como muitos outros que existem, ok? Pronto, e depois vamos começar também a perceber que, ok, redondo azul vão ser os da obrigação, triangulares vermelho, regra geral, o triangular vermelho é um sinal de perigo, vamos perceber que os redondos vermelhos são de proibição e, obviamente, isto vai ser muito importante. Vocês começarem logo por perceber o nome do sinal, desculpem, a classe a que pertence o sinal, e classe tem a ver com este sinal é de perigo, é de obrigação, é de proibição, é o agente, é um sinal luminoso, é um sinal de caráter temporário, é um sinal de mensagem variável. Obviamente isso é logo muito, é de classe. E depois, qual é o nome? E se vocês pegarem num livro, o nome será sempre aquela primeira frase que até está a negrito. Isso é que é o nome do sinal. E depois ainda há o que ele indica, que é o restante que está escrito à frente do sinal num livro que vocês tenham. Certo? Portanto, reparem aqui já são logo 3 perguntas que eles vos podem fazer. Portanto, é muito importante depois vocês conseguirem distinguir o sinal, a classe do sinal, pelo seu formato, pela sua cor. Muito importante. Marta, o livro, se realmente precisares, podes falar com o teu gestor. Aliás, na própria plataforma tem. Vais à loja, entras na Drybox, vais à loja e tens lá, escolhes o livro, fazes o pagamento e o teu gestor envia-te o livro para a morada. Ok? Vocês, pela própria plataforma, se quiserem comprar o livro da escola, está lá. É bom a loja, ok? Que está junto àquele macaquinho, certo? Que é normalmente macaquinho, eu chamo macaquinho, ninguém põe a foto, mas vocês podem pôr a vossa foto, ok? Fica lá a vossa foto, tudo bem? Tem lá, escreve loja e selecionam o livro, ok? E simplesmente fazem o pagamento e enviam-nos o livro para casa. Sem problema nenhum. Só um bocadinho. Rapidamente. Que eu agora enganei-me e carreguei no outro botão. Só um bocadinho. Queria partilhar ou coisa. Esperem aí. Ok. Drybox. Estão a ver o que eu estou a fazer? Não era este que eu queria. Vamos, por exemplo... Ok. Estão a ver aqui? Loja. Está aqui. Livro. Podem ver rápido ou selecionam. Adicionam ao carrinho. Acho que está. Acho que isto. Já encontraram ou não? Acho que sim. Acho que está a dar para. Deixem-me ver. Não sei se está para continuar. Eu acho que está a empancar, mas. Pronto, depois eu informo-vos, está bem? Que eu acho que isto agora, supostamente, vocês forem agora deixar um bocadinho. Okay. Está ali. Acho que devia dar livro. Ok, manual. Eu acho que ainda não está a dar. Ok. Vamos lá. Pronto, mas eu acho que, Joana, desculpa, Marta, tenta, se não, falas com o teu gestor de processo, que depende do teu local de inscrição, ok? Falas com quem falaste e eles enviam-te. Está bem? Se não tiver a dar para selecionar, também vou falar com o gestor da plataforma, que supostamente devia dar para vocês selecionarem e aparecer-vos lá a entidade e a referência para fazerem o pagamento. Ok? Pronto. Muito bem. Esta primeira parte está entendido? Certo? Pronto. Depois, há a situação da hierarquia. E o que é isto da hierarquia? Ou seja, para além da importância da colocação da sinalização, era importante eles estabelecerem uma ordem hierárquica. Para quê? Isto é, para vocês perceberem que quando existe, por exemplo, numa determinada situação, várias sinalizações que
simplesmente indicavam-nos o mesmo, ou teriam mesmo a mesma função. Imaginem que vocês chegam a um determinado local e têm um sinal luminoso de o semáforo. E está verde. Regra geral, nós vamos aprender aqui, mas acho que é cultura geral, o verde é para avançar, certo? E se nesse mesmo local tiver um stop, ou seja, você chega a um determinado cruzamento, está verde e tem um stop. Okay? O que é que vocês sabem que o stop é para parar. O que é que nós fazemos? Avançamos porque está verde ou paramos porque tem um stop? Qual é a vossa opinião? Andamos. Reparem, a sinalização luminosa é a quarta da hierarquia. O sinal stop é um sinal vertical e o sinal vertical é a quinta da hierarquia. Este é dos erros que vocês mais cometem. E como é que vocês... Depois eu vou explicar outra vez isto várias vezes. Vamos falar nisto, vamos debater isto. E vocês chegam muitas vezes às aulas e chegam ao exame de condução com a dúvida se estão de ver tem que parar ou não no stop. Não tem que parar no stop. A hierarquia é para restabelece isto. Ou seja, estabelece o quê? A ordem da hierarquia é o primeiro é sempre o agente. O que ele nos mandar fazer, parar ou avançar, que é o que ele nos pode mandar fazer, pode estar verde, pode não ter lá stop nenhum. Ele manda-nos parar, a gente tem que parar. Ele é soberano. O agente é soberano. Vamos já ver os gestos que ele faz, etc. Só para vocês perceberem isto da hierarquia. Então, a hierarquia é estabelecida desta seguinte forma. O primeiro é o agente. O que ele nos mandar parar, o que ele nos mandar fazer, nós temos que cumprir. É parar, é avançar. Não temos que olhar para mais nada. Ele manda. Ele é sempre soberano. O segunda sinalização da hierarquia é os sinais temporários. Vamos ver o que é que são, quais são, a maior parte deles, para que é que servem. Ok? Mas sempre que houver sinalização temporária, ela vai prevalecer sobre toda a outra sinalização. Ok? Se tiver lá uma sinalização temporária a dizer que eu tenho que fazer aquele desvio, e eles metem umas linhas amarelas no chão, eu tenho uma linha contínua branca, eu posso calcar a contínua branca. Porquê? Porque as marcas amarelas é que me prevalecem. Ok? Em terceiro da hierarquia é os sinais de mensagem variável, que são aqueles painéis que estão sobre a autoestrada, regra geral, que diz com piso molhado, modera, ou com chuva, modera a velocidade. Acidente a 2 km. E esses são chamados sinais de mensagem variável. São os terceiros da hierarquia. A quarta sinalização da hierarquia é os sinais luminosos. A quinta sinalização da hierarquia é os sinais verticais, onde está o stop, onde estão os sinais de perigo, etc. São a maior parte deles. E a sexta sinalização e última da hierarquia é as marcas rodoviárias, que podem ser as setas de seleção ou de desvio, que pode ser a linha contínua, a linha descontínua e outros tipos de marcas que nós vamos aqui ver uma a uma. Ok? Por exemplo, para dar outro exemplo, temos um sinal de proibição que nos diz proibido de virar à esquerda. E temos uma marca rodoviária que tem uma seta para a frente e uma seta para a esquerda. Posso ou não mudar de direção à esquerda? Não posso, porque a sinalização vertical prevalece sobre as marcas rodoviárias. Meninas e meninos que disseram há pouco, ou que pensaram que a situação do sinal luminoso e que disseram que, apesar de estar verde, tínhamos que parar no stop. Está entendido isto?
E não tem nada a perguntar? Ninguém tem nada a perguntar em relação a isto? Do tipo, então, por que raios, que é mesmo assim, está lá o stop? Não é isso que estão a pensar? Sim. Então perguntem-me. Escrevam. Então porquê é que tem lá stop? Certo? E porquê é que tem lá stop? Não pode falhar a luz. E não ontem falhou. No Porto estavam todos desligados os semáforos. Na hora de um exame que eu estava a ter, os semáforos desligaram todos. Ou seja, quando a sinalização luminosa está ou intermitente ou os semáforos estão desligados, nós aí temos que cumprir a sinalização vertical que tem. O stop, o sinal de cedência, todos os sinais que nós vamos falar aqui que nos podem dar ou tirar a prioridade. E até se não existir nenhum, que é o que vem depois de toda a sinalização, certo? Ou seja, quando não... Por exemplo, qual é o limite máximo de velocidade, regra geral, dentro de uma localidade? Alguém sabe? 50. Se tiver lá um sinal, isso é a lei que nos diz. Isso é a lei que nos diz. Se tiver lá um sinal de proibição redondo vermelho com um 40, qual é a velocidade máxima? É 50 ou 40? É 40. Porquê? Porque os sinais verticais prevalecem sobre a lei. Ou seja, nós só vamos aplicar a lei, as regras de trânsito, quando não existir sinalização. Porque sempre que existe a sinalização, nós temos que cumprir essa sinalização. E dentro dessa sinalização existe esta hierarquia que acabamos de falar. Por esta ordem, agente, sinalização temporária, sinais de mensagem variável, sinais luminosos, sinais verticais e marcas rodoviárias. E depois, lei, regras. Entendido isto, não quero haver falhas. Não só teoria, nem na prática. Ficar na dúvida, então eu vou ter que parar no stop. Não. Terceiro é os sinais de mensagem variável. São aqueles painéis. Hoje já vamos dar o agente, os sinais temporários, os sinais de mensagem variável e os sinais luminosos. Estes são os objetivos da aula de hoje. Ok? Certinho? Vamos, então, começar no agente. Esta foto eu pus ali que é para ser maior um bocadinho. Ok. Muito bem. Primeiro, como eu disse, o agente, a ordem do agente, já estão a ver aí a imagem do agente? Certo? Sim? Ok. O agente, como eu disse, é soberano. Obviamente, ele só vos pode mandar fazer duas coisas, ou parar ou avançar. Não é, olha, tira-te ali ao lago, olha, espeta-te contra aquela casa. Não. Então, mandar parar ou avançar. A partir do momento que vocês não cumpram a ordem do agente, vocês estão a cometer uma contra-ordenação muito grave. Não cumprir a ordem do agente é uma contra-ordenação muito grave. Comecem a apontar estas contra-ordenações. No final, na última aula, vai ser mostrado uma tabela com estas contra-ordenações todas. E vocês não é aí que vão decorar. É ao longo do livro. Eu vou dizer as principais uma a uma e essas são as que normalmente saem. Portanto, vão registando até numa folha à parte ou numa tabela à parte, como vocês... O Bruno disse que isto era grave. Aquilo era muito grave. Okay? É um conselho que eu vos estou a dar. Vão começando a organizar-vos em relação a isto, às contornações. Okay? Está aqui a primeira. Portanto, não cumprirmos a ordem do agente é uma contra-ordenação muito grave. Ele é soberano. Depois, se vocês repararem aqui, aquele gesto que ele fez, ou neste momento, o que é que nós temos que fazer? Temos que parar por causa do stop? Temos que avançar por causa do verde?
ou temos que parar por causa do agente? Exatamente. Temos que parar por causa do agente. Porque se não estivesse lá o agente, nós podíamos avançar porque estava verde. E se o semáforo não estava lá o agente, o semáforo estava intermitente ou desligado, nós tínhamos que parar por causa do stop. Está entendido a mensagem? E aquele gesto que ele está a fazer é mesmo, está a mandar parar-nos a nós, ou seja, está a mandar parar os carros da frente. Assim, para aí. Ok? Portanto, vamos também ver, obviamente, os gestos. Está a mandar parar os veículos da frente. Obviamente, quer seja peões, quer seja condutores, eles também podem mandar parar os peões numa passadeira. Ou seja, a sinalização luminosa está variada, ou não está em funcionamento, ou etc. Ok? Certo? E então eles podem simplesmente mandar os carros parar e amansar os peões. Esperem só um bocadinho. Desculpem lá, estavam-me a ligar de outra escola e eu estava a ver o que é que se passava. Pronto. O gesto que este condutor que o agente está a fazer é mandar parar, ok? Portanto, é o gesto que ele faz. Mandar parar os da frente. Ok? Depois, acho que ainda vai dar mais uma vez. Exatamente. Estão a ver bem, certo? Mandar parar os de trás. Reparem como é que ele põe o braço. Mas isto tem a ver com ele estar no meio da faixa de rodagem, certo? Ou seja, o braço assim é para os trás, o braço assim é para os da frente. Certo? Entendido? Aliás, se ele levantar os dois, neste momento ele está a mandar parar os de trás e os da frente. Se alguém tiver dúvida, avise-me, que eu paro o vídeo. Ok? Tá? Portanto, mandar parar os de trás e os da frente. Dúvidas? Não? Depois, chamar. E ele aí chama, faz assim. Chamar os da frente. Pode avançar o da frente. Ok? O de trás, se ele quiser mandar avançar, ele vira-se e chama normal. Agora, o que é importante vocês perceberem é como é que ele chama os da direita e os da esquerda. Vira a cabeça para lá. Reparem. Ainda está a chamar os da frente. Ok. Já percebemos. Chamar os da direita. Ok? Certo? Virou a cabeça para lá e chama. Atenção, como é que eles fazem a pergunta. Se perguntarem, o agente está a mandar avançar, você está a mandar avançar os que vêm da direita. Mas muitas vezes as respostas dizem à minha. Ou seja, vocês têm que responder em relação a nós. Ele está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa esquerda. Ok? Eles podem perguntar em relação ao agente, mas também podem perguntar em relação a nós. Ok? Se o agente está a mandar avançar os da direita dele, está a mandar avançar os que vêm da nossa esquerda. Português. Percebido ou não? Ou já estão aí todos confusos? É que eles perguntam das duas maneiras. Eles perguntam das duas maneiras. Portanto, tenham atenção ao que eles vos estão a perguntar. Se for em relação ao agente, venham os da direita. Naquele caso. Ok? Se for em relação a nós, está a mandar avançar os que vêm da nossa esquerda. Da direita do agente, da nossa esquerda. Assim agora como vai ser ao contrário. Está a mandar avançar os da esquerda. O agente está a mandar avançar os da esquerda. Ou seja, está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa direita. Em relação ao agente, dúvidas? Alguma dúvida? Não? Podemos avançar? Muito bem. Segunda sinalização da hierarquia tem a ver então com os sinais temporários. Os sinais temporários
ok? Vão ser ou podem ser colocados na via pública por motivo de obras ou obstáculos ocasionais na via. Obras ou obstáculos ocasionais na via. Atenção às perguntas, seja neste tipo de sinalização, como em outro tipo de sinalização, com outro tipo de situações. Atenção ao português das perguntas, mais uma vez, e atenção quando eles dizem este sinal, por exemplo, redirecionado ou direcionado para esta situação da sinalização temporária, eles utilizam muito. Este sinal apenas pode ser colocado por motivo de obras. Errado. Certo? Perceberam o que eu disse ou não? Apenas pode ser colocado por motivos de obras. Não. Pode ser colocado por motivo de obras ou obstáculos ocasionais na via. Mas se eles disserem este tipo de sinalização pode ser colocado por motivo de obras, certo. Não pode é dizer-se apenas por motivo de obras. Perceberam ou não? Um arco-íris. Um arco-íris. Amarelo, vermelho, azul. Ok? Amarelo, vermelho, azul. Eu pergunto, este arco-íris apenas tem a cor amarela? O que é que vocês respondem? Errado. Ok? Falso. Exatamente. Agora pergunto, este arco-íris tem a cor amarela? Certo, porque tem. Não diz apenas a cor amarela. Estão a perceber? Eles utilizam muito isto. Eles jogam muito com as palavras. Portanto, atenção. Outra coisa importante vocês perceberem é que, embora seja uma característica da maior parte da sinalização amarela, não da sinalização temporária ser amarela, ok? Normalmente vocês associam, fazem essa associação, é verdade, a maior parte da sinalização de cor amarela, de sinalização temporária é de cor amarela, ok? Não podemos dizer que toda a sinalização temporária é de cor amarela, nem toda a sinalização amarela é de cor de temporária. Ok? Nem todos os sinais de cor amarela são temporários, nem todos os sinais temporários são de cor amarela. Vamos ver sinais temporários que não têm a cor amarela, como vamos ver sinalização de cor amarela que não vai ser de caráter temporário. Portanto, vamos dar umas marcas rodoviárias. Quando chegarmos às marcas rodoviárias, vamos falar de umas marcas rodoviárias que têm a cor amarela e elas não vão ser temporárias. Ok? Entendido isto? Portanto, não podemos dizer toda a sinalização temporária é de cor amarela. Errado. Toda a sinalização amarela é sinalização temporária. Errado. Entendido também isto? Certo? Muito importante. A sinalização temporária não quer dizer que seja ou que estejam a decorrer obras naquele momento. Portanto, ela é colocada ou pode ser colocada por motivo de obras ou obstáculos ocasionais na via. Entendido sim ou não? Estão muito calados. Neste caso, ninguém escreve nada. Ok? Pode-nos transmitir desde obrigações, restrições, proibições especiais. Podem-nos pôr qualquer coisa, obviamente que seja de caráter temporário. Ou seja, pode haver uma supressão de via, pode haver corte de uma via. Ok? Portanto, e obviamente esse tipo de desvios, esse tipo de obras, esse tipo de situações deve obviamente estar convenientemente
assinalados e atempadamente assinalados. Por isso é que a sinalização temporária compreende a sinalização de antecipação, ok? A sinalização de posição, que é o local exato onde está a decorrer esses trabalhos ou essas obras ou esse obstáculo, e depois há a sinalização final. Portanto, a sinalização temporária compreende este tipo de digamos, classes, ok? De aproximação, certo? De posição, que é o local exato, e depois sinalização temporária final, que é, por exemplo, quando aparece aquele sinalzinho do homenzinho capá com o traço a dizer fim de obras, por exemplo, ok? E agora, o que vamos ver aqui é... Aqui pode ficar a correr... ok. Conseguem ver? Conseguem ver esses sinais que têm aí? Sim? Ok, pronto. Em relação a estes sinais, nós vamos falar individualmente de cada um deles quando falarmos nos sinais de perigo. Portanto, estes sinais, em condições normais, se não estivessem pintados de amarelo, são sinais de perigo. Quando pintados de amarelo, passam a ser sinais temporários. Portanto, temos aqui vários exemplos. Ok? Certo? É só para vocês perceberem. Ok, passaram a ser temporários porque foram pintados de amarelo. Mas como eu falei há bocadinho, temos aqui vários exemplos. Então, neste momento existe só uma via de trânsito. Neste momento existe só 2 vias de trânsito no nosso sentido. Neste momento existe 2 vias de trânsito, uma em cada sentido. Isto é só para vocês interpretarem o sinal. Este tipo de sinalização que vocês estão a ver aqui, nós vamos dá-los nos sinais de informação. Só que, como mais uma vez foram pintados de amarelo, passaram a ser sinais temporários. Ok? Portanto, isto é só alguns que é para vocês perceberem, ok? O porquê de passarem a ser temporários. Depois aqui, por exemplo, existe uma supressão de uma via de trânsito. Portanto, foi cortada uma via de trânsito, tínhamos 2, passou a ter só uma. Ok? Portanto, é só mais ou menos para vocês. Aqui já é a berma que foi suprimida. Ok? Por exemplo. Aqui é um desvio na circulação. Importantes, ou mais importantes, é o do agente. Desculpem. O do robô. Eu e o agente. Eu quando chegar lá... Estão a ver aqui este, que normalmente, quando há um acidente, os bombeiros é que chegam e colocam no chão. Não é amarelo e é de sinal temporário. Ok? Portanto, é só para também demonstrar aquela situação que falámos há bocadinho. Ok? Temos aqui vários exemplos. Mais aqui para baixo. Que eu quero ir ao robô. O robô que sai muitas vezes. O robô faz parte da sinalização temporária de posição. Portanto, ele é colocado no local onde existe o desvio, onde existem as obras, por exemplo, certo? E não substitui nem o homem, nem o agente. Portanto, ele não está lá simplesmente a sinalizar os obstáculos, ok? E não sinaliza e não substitui termos lá um homem ou termos o agente, muito menos, não é? Porque lá está, o robô não nos vai passar a multa, por exemplo. Estas raquetes já agora de posição, estas baias direcionais, como vocês estão a ver aí, aqueles cones, deixem-me ver os cones, também estão aqui em baixo, estes cones estão a ver? Portanto, obviamente estão a ver, certo? Às vezes a página demora a carregar um bocadinho, às vezes não virem, digam, ok? Que eu paro um bocadinho e isto carrega mais um bocadinho, etc. Pronto. Como vocês estão a ver, é tudo sinais de caráter temporário. Fernando, não está a ver porquê, Fernando? Dê refresh na página. As meninas já estão a ver. Qual é o problema que tem, Fernando? Não está a ver o quê? Se for no telemóvel, tem que pôr o telemóvel na horizontal. Senão não tem imagem. E depois o normal é conseguir ver o ecrã completo. Deixem-me só ver aqui. Assim vê melhor? Não, pois não, que vocês depois veem no chat, certo? Vê melhor assim?
Conseguem ver melhor assim ou é pior? Alô? Meninas, conseguem ver assim ou é pior? Ok. Eu também acho que sim, por isso é que muitas vezes eu assinalo, de certeza absoluta. Ok. Pronto. Vamos com calma. Portanto, estes pórticos, muitas vezes, quando há intervenção numa ponte, eles colocam por causa de controlar a altura de algum veículo que venha, por exemplo, ok? E vamos então aqui procurar só o agente. Exatamente. O agente, desculpem, o robô, eu vou chamar-lhe agente. Portanto, o robô, ok? Porque neste momento ele a fazer este gesto que está aqui, está a dizer para nós abrandarmos, portanto, ele sinaliza, faz parte da sinalização temporária de posição. Ok? Então está no local exato. Ele sinaliza os obstáculos. Não substitui nem o homem, nem o agente. Ok? Pronto. Isto é mais só para vocês terem umas luzes em relação aos sinais de... aos sinais de temporais. Em relação aos sinais de mensagem variável, ok? São os tais painéis. Deixa-me sair daqui buscar. Este é o melhor exemplo. Já viram, certo? Já passaram por sinais de mensagem variável. Okay. Muito importante. Sua colocação sai unicamente sobre a via. Certo? Correto? Unicamente sobre a via. O que é que ele nos pode transmitir? Desde indicações, informações, perigos, proibições, obrigações. Ok? Portanto, ele pode nos transmitir tudo isto que eu acabei de dizer. Desde informações, desde proibições, desde restrições, desde perigos, certo? Por exemplo, corte de via direita a 5 km. Portanto, pode restringir o número de vias de trânsito, tudo. E tudo o que ele nos transmite é de caráter obrigatório. Obrigatoriamente vocês têm de cumprir aquilo. Se ele diz, ok, cuidado, vamos tomar os cuidados necessários. Ok? Se ele nos diz, olha, por exemplo, tem lá um sinal de proibição com um 80 lá dentro. Não podemos exceder os 80. Ou seja, ele é de caráter obrigatório. Nós temos que cumprir. Sai uma pergunta, por exemplo, que uma das hipóteses de resposta é que diz que ele é de caráter facultativo. Ou seja, que podemos ignorar. Não. É de caráter obrigatório. Ok? Colocação unicamente sobre a via. Ok? Colocação unicamente sobre a via. Pode-nos transmitir informações, indicações, perigos, proibições, restrições, proibições, obrigações, tudo de caráter obrigatório. Alguma dúvida? Podemos avançar? Ótimo. Primeira palavra-chave, número 28. 28. Primeira palavra-chave, número 28. 28. Ok? Passamos então para o último objetivo da aula de hoje, que são os sinais luminosos. Aqui. Deixa eu pôr aqui mais tempo. Está a carregar o vídeo. Ok. Também. Muito bem. Conseguem ver estes semáforos aqui? Ok? Isto é chamado o sistema principal de luzes. Ok? Sistema principal de luzes.
não pensem que, em relação à sinalização luminosa, só vamos falar simplesmente neste sistema principal. Não. Vocês vão ficar a perceber hoje que vai haver sinalização luminosa para os transportes públicos, nas pontes móveis, nas passagens de nível, nas vias de sentido reversível, na passagem para peões. Portanto, vamos dar todo o tipo de sinalização luminosa existente e que vocês, obviamente, precisam de saber. É claro que vamos começar pelo sistema principal, sendo que esse sistema principal é composto por as três luzes: o vermelho, o amarelo e o verde. Começando pelo vermelho. Certo? Em relação, agora também já podem aparecer na horizontal. Portanto, pode ter esta disposição. Não é normal acontecer, mas pode acontecer. Em relação à luz vermelha, acho que toda a gente concorda, ou é cultura geral, digamos, que ela é para parar. Ou seja, obrigação de parar, ou seja, passagem proibida. Não podemos entrar na zona regulada pelo sinal. Normalmente tem uma linha transversal de paragem, uma linha branca. Deixa-me só ir mais abaixo que é para poder editar. Ok. Normalmente tem uma linha branca, certo? E tem o semáforo ao lado e vocês têm que ficar parados antes da mesma, que é para depois também conseguirem verificar quando acende o verde, não é? Portanto, estamos proibidos de entrar na zona abrangida pelo sinal. Não cumprirmos esta luz também é, assim como o agente, uma contornação muito grave. Portanto, não parar perante a luz vermelha contra ordenação muito grave, mas há uma exceção em termos de paragem, ou seja, há uma situação em que nós não temos que parar quando a luz está vermelha, que é... Estou à espera. O que é que nós falámos há bocado? Exatamente, Telma. Se existir um agente a mandar-nos avançar. Mas é importante aquilo que a Daniela falou. Porque é uma dúvida vossa, ou melhor, se calhar não era dúvida, mas se calhar vocês até tinham uma certeza, muito por aquilo que veem, mas qualquer veículo em missão urgente de socorro, apesar de não precisar de esperar que fique verde para avançar, tem sempre que parar na luz vermelha. Ou seja, eles têm que suspender a marcha e depois nós temos na mesma que lhe ceder a passagem mesmo estando verde, ok? E eles não precisam de esperar que fique verde para passar, mas primeiro eles têm que suspender a marcha. Um veículo prioritário também tem que parar no vermelho. Pode é depois avançar se vir que não causa perigo aos outros utentes da via. Portanto, a exceção que eu falava é apenas e só o agente. Só existe uma coisa que nos permite avançar estando a luz vermelha, que é a presença do agente a mandar-nos avançar. Está entendido? Todos, mesmo circulando em missão urgente de socorro, somos obrigados a parar perante a luz vermelha. Esclarecido? Depois temos a luz amarela. Certo? E aqui nós vamos ter que pensar em várias situações. Primeiro, temos que perceber que tipo de amarelo é que será este. Porque, principalmente, vão haver dois tipos de amarelo. O intermitente e o não intermitente. O intermitente é quando vocês chegam a este tipo de sinalização, ele está a piscar. Intermitente. E vai haver um determinado procedimento em relação ao amarelo intermitente. Em relação ao não intermitente, que vocês, em termos de testes, em termos de manuais,
se forem pesquisar na internet, ele pode ter, para além de não intermitente, ele pode ter mais 2 nomes. Amarelo constante ou amarelo de transição. Portanto, existe amarelo constante, transição, não intermitente, que é a mesma coisa. E existe amarelo intermitente. Ok? Portanto, perante o amarelo constante, transição não intermitente, que significa que estava verde, acendeu a luz amarela e que vai ficar vermelho, não tarda nada, é uma questão de segundos. Ok? Então, esse amarelo chama-se amarelo constante, transição ou não intermitente. Sai-vos das 3 maneiras. Certo? Em relação a este amarelo, a resposta geral e normal é parar. Perante o amarelo não intermitente, perante o amarelo constante, perante o amarelo de transição, nós devemos parar, porque vai ficar vermelho. A única justificação em que teremos para não imobilizar o nosso veículo é se não conseguir imobilizar o veículo em segurança, ou seja, se vocês não conseguirem fazer a travagem em segurança, se estiverem demasiadamente perto do semáforo e acender a luz amarela e não tiverem tempo para parar em segurança o veículo, então aí a resposta passa a ser avançar rapidamente. Não podem hesitar. Isto é conselhos lá para a frente. Vocês têm que ser decididos. Porque se vai, para, não para, vão ficar no meio da interseção e a geneira da grossa. Então têm que tomar uma decisão precisa. Veem que conseguem parar, vamos parar em segurança. Não conseguem parar. Então aí avançar rapidamente. Em relação ao outro amarelo, que é o chamado intermitente, que é quando vocês chegam à sinalização luminosa e ele está a piscar, ok? Sempre que vos seja no sistema principal, e vamos aqui já abrir mais um bocadinho, seja no sistema principal, seja noutro sistema de luzes que vocês encontrem, e vou já dar exemplos, em que tenham a luz intermitente a piscar, seja assim, seja muitas vezes que existe a setinha preta e aquilo a piscar amarelo. Seja muitas vezes uns painéis que existem e depois tem aqui uns semáforos em cima, pisca aqui o amarelo, pisca ali o amarelo, tipo, alternado. Independentemente da sinalização que vocês tenham. Sempre que exista amarelo intermitente, o procedimento é: posso avançar, mas com precaução. Um amarelo intermitente nunca vos vai impor paragem. Eu posso avançar, mas com precaução. A precaução, regra geral, é no sistema principal. Se tiver sinalização vertical, o stop, o sinal de cedência, é esse sinal que vocês têm que cumprir. Se só tiver o sinal luminoso a piscar e não tiver nem cedência nem stop, vão ter que cumprir uma regra que vamos dar na aula 10, que é a regra da cedência de passagem, dar prioridade a quem esteja à nossa direita. Ok? Noutro tipo de sistemas, por exemplo este, imaginem que eu acrescentava agora aqui, ok? A setinha amarela lá a piscar para a direita. Eu posso ir, mas com precaução. E nesta situação, a precaução é, ou pode ser, passadeira que esteja verde também para os peões. E eu, ao mudar de direção, vou ter que ceder a passagem. Ou seja, basicamente eu posso avançar, mas com precaução, porque eu vou ter que ceder a passagem, se existir, ou peões ou outros veículos. Vai depender da situação. Esta aqui, nesta coisinha que eu estava aqui a desenhar, que tem a luzinha, normalmente até diz velocidade controlada pelo radar, 50 km por hora. Aquelas luzinhas só me advertem para eu ir moderar a velocidade. Não é que eu vou a 60, não vai ficar vermelho. Não é estas luzes que vão ficar vermelhas se eu for a 60. O que vai ficar vermelho é o semáforo que eu vou ter lá à frente. Estas luzes só me advertem. É amarelo intermitente,
posso avançar, mas com precaução. Ok? Nós vamos já voltar aí ao amarelo intermitente, está bem? Vamos já falar em vários aspectos. Depois temos a luz verde. E aqui, passagem autorizada, podemos entrar na zona regulada pelo sinal, mas aqui existem não uma, mas duas exceções. Ou seja, o que eu quero que vocês me tentem chegar lá, ok? Que me respondam que duas situações, apesar de estar verde, eu não posso avançar. Duas. Uma é fácil. Voltamos aonde? À hierarquia. Uma é, exatamente, se estiver lá o agente a mandar-me parar. E qual é a outra situação? Verde. Estou aqui. Está aqui carros. O que é que eu faço? Avanço ou fico aqui parado? Nunca vou poder avançar no verde se previr que vou ficar imobilizado no centro de interseção. Porquê? Porque vai ficar vermelho, vai ficar verde para estes e eu vou estar ali. Portanto, eu não posso avançar no verde se previr que vou ficar imobilizado no centro da interseção. Ou seja, eu só posso avançar quando estes carros avançarem para a frente e eu tenho espaço se continuar verde. Posso-vos dizer que já aconteceu situações de colegas vossos esperarem, ficaram com o espaço do outro lado, só que se esqueceram de olhar outra vez para o semáforo e já estava vermelho. E obviamente tem que voltar a esperar para ficar verde outra vez. Estão a perceber o que eu disse? Enquanto estava à espera que os outros avançassem, acabou por ficar vermelho. E obviamente temos que esperar ali até voltar a ficar verde. Entendido? Está percebida esta situação? E as duas situações? Sim ou não? Pronto. Depois, obviamente, os sinais luminosos e o sistema principal pode, ok, ter uma indicação específica, ter lá uma seta lá dentro. Basicamente, o que é que significa? O que é que nós temos que aqui acrescentar? Ok, está vermelho. Quando ficar verde, para onde é que eu tenho que ir? Qual são os sentidos possíveis? Em frente. Tem lá a seta para a frente, quer dizer que eu só posso ir em frente. Há semáforos que os vão aparecer que vai ter a seta para a direita. Então, quer dizer, este semáforo regula o trânsito que vai mudar de direção à direita. Neste caso, regula o que vai circular em frente. Isto é quê? Estão todos a tirar apontamentos que nem me respondem? É isso? É ou não? Está bem. Eu dou-vos tempo para isso tudo. Ouçam. Ok? Ouçam. Depois, há tipos de sinalização luminosa que, pelo desenho que vocês estão lá dentro, significa o quê? Que só este tipo de veículos é que tem que cumprir a sinalização luminosa. Portanto, este sinal luminoso é para os velocípedes. Portanto, também vos pode identificar para que tipo de veículos é. E depois começamos a ter coisas interessantes do tipo isto, não é? Em que é que vocês vão ter que começar cada vez mais a interpretar este tipo de situação. Por exemplo, o que é que vocês acham? Este sistema principal é para quem? Ou seja, imaginem que vocês estão num cruzamento, ok? Tem o sinal luminoso e tem aqui outro, certo? Em que aqui, por exemplo, podemos pôr vermelho. Ok? E aqui está a setinha amarela intermitente. Imaginem esta situação. Está vermelho, ok? Nós estamos aqui.
Está vermelho e tem a setinha amarela para a direita. Podemos ou não avançar? Para onde? Exatamente. Se formos em frente, está vermelho, não podemos ir. Para a direita podemos ir, mas com precaução. Ou seja, o sistema principal, neste caso, regula o trânsito que vai em frente. Aquele adicional, porque está com a seta para a direita, há situações em que aparece a seta para a esquerda. Certo? Então, este é para os que vão para a esquerda. Se eu meter aqui uma para a direita, este sinal luminoso é para os que vão para a direita e este é para os que vão em frente. E é isto que vocês muitas vezes não interpretam. Ok, está vermelho. Então quer dizer que eu não posso avançar. Não, se aqui estiver vermelho, mas tiver uma seta para a direita amarela e uma seta para a esquerda amarela, quer dizer que eu para a esquerda e para a direita posso ir com precaução, para a frente é que não posso ir. E é isto que vocês falham, porque não interpretam estas situações. Entendido agora esta situação? Sim? Já agora, sempre que tenha o sinal luminoso e depois tenha por cima, se aqui em cima só tiver este retângulozinho, se aqui estiver vermelho, aqui está vermelho. É para as mesmas vias. É só porque nesse local, se calhar, é de menor visibilidade e eles colocam um sinal luminoso superior para ser mais visível. Ok? Agora, o que é que eles podem fazer? Acrescentar mais um. E aí, alto. Supostamente este será para os que vão em frente, estes dois, e este, possivelmente, é para os que viram para a esquerda. Percebem a ideia ou não? E agora, imaginem 3 vias de trânsito. Se estas duas são para ir para a frente, certo? Este é por este sinal luminoso, por estes dois que se regulam. Se aquela ir para a esquerda, é este sinal que indica se podemos ir. Pode estar vermelho e pode estar verde, não é? Aqui. Então quer dizer que para a esquerda nós podemos ir, para a frente não podemos ir, porque está vermelho. Não quer dizer um semáforo, uma via de trânsito. Não. Se este regula o que vai em frente, vocês têm que ver, ok, existem 2, 3, 4 vias de trânsito para ir em frente. Então está vermelho ou verde para todas. Não é, ok, existem 2 vias de trânsito, uma é para uma, outra é para o outro. Ou 2 vias de trânsito, certo? E uma é para uma, outra para o outro. Não. É pelo sentido que vocês veem. Se o semáforo regula o trânsito que vai em frente, regula todas as vias de trânsito que vão em frente. Então, é outra interpretação. Vocês vão ver o que é que eu estou a falar. Vocês agora, se calhar, diretamente não percebem, mas quando nos começarem a sair a perguntas, vocês vão... Ih, caramba, o Bruno explicou-me isto. O Bruno chamou-me a atenção para isto. E vocês vão começar a, obviamente, a assimilar mais o conhecimento e a perceber melhor com outro tipo de desenhos, com outro tipo de imagens. Certo? Muito melhor que os meus, obviamente. Mas está basicamente percebido e percebido a cor das luzes. Atenção a esta situação do amarelo intermitente. Estar vermelho, estar amarelo intermitente. Ok, está vermelho, eu não posso ir em frente. O intermitente está para a esquerda, eu posso ir para a esquerda, mas com precaução. Ou está para a direita, eu posso ir para a direita, mas com precaução. Está entendido ou não? Posso avançar? Pronto. E como vocês estão a ver, existem vários tipos. É claro que se depois a setinha for para a esquerda e for verde, podemos avançar à vontade. É um intermitente. Ok, podemos avançar, mas com precaução. Mais luzes amarelas. Ok? Pronto. É a tal situação autoriza os condutores a passar desde que o façam com especial prudência. Já foi o que nós falámos. Depois os sinais vermelhos de paragem que podem ser utilizados na passagem de nível. À saída dos quartéis de bombeiros agora já utiliza-se muito este sinal vermelho a piscar quando está a sair um veículo prioritário. Ok? Passagem de nível, entrada nas pontes de móveis, passagens de veículos bombeiros ou ambulâncias, a aproximação de aviões que tenham de sobrevoar a baixa altitude, portanto, sobrevoam a faixa de rodagem a baixa altitude, certo? Este aqui é só para as passagens de nível,
Portanto, este só é utilizado nas passagens de nível. Ok? Mais outro. Ok? Isto é só mais. E este, para quem é? Para quem é este? Já estão a ler? Não vão ler. É para os peões? Para os peões não é assim. Para os peões não é este. Não é este que é para os peões agora? Olha, espera aí que eu vou para cima outra vez. Para os peões não é este? Não é tão bem. Na senhora Telma. Estes são para os peões. Até vou falar já neles, que é óbvio. O vermelho, com as perninhas fechadas. Passagem não autorizada. O verde, com as perninhas abertas. Passagem autorizada. Sabem porquê é que tem as pernas fechadas e as pernas abertas? Para quem? Para que tipo de utentes? Para que tipo de peões? Os daltónicos. Só veem preto e branco. E depois existe o sistema sonoro. Aquele bip, bip, bip. Que é para os invisuais. Tudo tem uma justificação. Ok? Perninhas fechadas. Certo? Que é para saberem que não podem passar, e perninhas abertas a saberem que podem passar. Porque não distinguem cores, não veem cores, não é? Distinguem, não veem. Ok? Veem a preto e branco. Então, e voltando atrás, este, e sai lá, é para os condutores. É para os condutores. Advertir que podem avançar, mas com precaução, porque também está verde para os peões. E se vier algum peão, vão ter que ceder a passagem. Sabem onde é que isto acontece? Quando nós estamos num cruzamento ou num entroncamento, eu normalmente desenho sempre cruzamento. Ok? Nós temos passadeiras aqui, uma passadeira aqui, ok? Outra passadeira aqui e outra passadeira aqui. Certo? Ok? Temos o semáforo, fica o verde para nós, ok? E temos aqui uma luzinha intermitente para a esquerda, a luzinha amarela intermitente. Ok? E tem aqui naquele canto, ou neste canto aqui, tem aquele sinal, com o peãozinho a piscar. Isto é, para o condutor, quando ficou verde, obviamente esta passadeira que está aqui está vermelha para os peões. Esta está vermelha para os peões. Mas esta e esta pode estar verde para os peões. Ou seja, adverte o condutor, e por isso é que também tem ali a luz amarela intermitente, para se mudar de direção à direita, ir com calma, porque também está verde para os peões. E nesse mesmo local tem então aquele sinal a advertir, que é mais um reforço para dizer: atenção, senhor condutor, que está verde para os peões. Mas isso só acontece na mudança de direção. Ok? Porque aquela passadeira logo à frente está vermelha, porque não pode estar verde e verde para os peões e para nós naquela passadeira. Mas na mudança de direção, sim, há muitos cruzamentos e entroncamentos em que vocês, na mudança de direção, há um sinal verde que vos diz que vocês podem avançar para a frente, mas para a direita vai ter quase certeza absoluta que tem lá sempre a setinha. Ou para a direita ou para a esquerda. Aparece-vos a setinha a piscar alto. Eu vou mudar de... Por exemplo, nesta situação que eu desenhei aqui, se fosse para a esquerda e tivesse também a setinha amarela a piscar, significava que eu tinha que ter cuidado ao mudar de direção à esquerda. Primeiro, com os veículos bem da frente, porque também está verde. Porque quando fica verde para nós, normalmente fica sempre verde para os que vêm de frente. Ou seja, eu chego aqui, aliás, posso-vos dizer que hoje uma causa de reprovação em exame prático foi uma situação destas. Em que na mudança de direção à esquerda vinha um carro de frente e a aluna meteu-se e o examinador teve que travar. Portanto, frente a frente, ao mudarmos de direção à esquerda, por isso também tem aqui o amarelo intermitente, temos que ceder ao que vem de frente. Para além disso,
A passadeira também pode estar verde. E lá está, vai ter lá o tal sinalzinho do peãozinho lá. Atenção, seu condutor. Ou pode haver peões a atravessar a faixa de rolagem. Portanto, não se esqueça, isto sai na teoria e tem que se aplicar na prática, obviamente. Ok? Portanto, atenção. Depois temos estes novos, que normalmente, o que é que significam? Imaginem, estão-se colocados sobre a via e tem esta via vai terminar, ou está quase a terminar, este está quase a terminar, eu tenho que passar para a via da direita, está aberta, ok? Aqui já é quase no final, ou seja, aparece-vos este, desculpem, aparece-vos este, depois aparece-vos este e depois aparece-vos logo este a seguir. Perceberam a sequência? Começa-vos a avisar, depois mais perto aparece este e depois aparece este quando ela for mesmo fechar e aí vocês não têm outra solução, senão já estar na via. Pronto, isto é, digamos, complementar. Pronto, isso, ok. Depois, estes, e isto é sinalização para os transportes públicos, nomeadamente e normalmente para o metro. Ok? Transporte coletivo de passageiros, que pode ser o autocarro da STCP, como pode ser o metro, em que a barra na horizontal significa passagem proibida, portanto é como se fosse o vermelho, e a barra na vertical é a passagem permitida, é o verde. Ok? Isto é só para os veículos pós-transportes públicos. Horizontal, barreira, podem ver mesmo, barreira, passagem proibida. Vertical, passagem permitida. Assim como este, também é para os transportes públicos e diz bus. Ok? Certo? Então tem nos corredores de circulação, normalmente tem. Portanto, tendo isto, obviamente este sistema é para os transportes públicos. Dúvidas? Dúvidas? Fugiram todos? Não há dúvidas? Ok. Segunda palavra-chave, número 75, 5. Próxima aula, não se esqueçam, quinta-feira. Ok? Ok ou não? Até quinta. Juízo. Boa avaliação. Ok? Boa noite. Obrigado por estarem aí. Boa noite.